Helicóptero que nem quando o Dana tá aqui, que reclama, você não tem helicóptero. Molha o bico aí antes. Good. Right here. Congratulations on the victory. I guess physically, how are you feeling after a fight like that? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória fisicamente. Como é que você está se sentindo depois de uma luta como essa? Cara, tô muito bem, né? Fisicamente, isso aí faz parte do trabalho. Um pouquinho de machucado no rosto, uma perna, mas isso aí faz parte da guerra e a gente estava preparado para isso. Physically feeling fine. Listen, this is obviously part of the job. Some soreness in the face, some stuff in the leg as well. But that's it. It's a battle, it's a war, and we were prepared for this. I think when most fighters agree to fight Marvin Vettori, they probably know what to expect. We've seen the legendary chin he has. It's very difficult to put him down. But as someone who's now experienced 3 rounds in there with a guy like Marvin, what is it like fighting someone that is so difficult to finish? Eu acho que todo mundo, quando já está com uma luta marcada contra o Vettori, sabe o que esperar. É um queixo legendário que ele tem, que a gente sabe que aguenta tudo. Mas agora que você passou por essa experiência, como é que é enfrentar um cara que simplesmente aguenta toda a porrada? Ele me surpreendeu, né? Confesso que eu, sabendo do meu poder de fogo, né, eu esperava que o que aconteceu ali, ele teve algumas pegadas ali que ele teve knockdown, mas ele respondeu bem e não me surpreendeu. Busquei finalizá-lo também, mas achei que poderia guardar energia, né? E surpreender ele lutando como ele luta, fazer a luta do jeito dele. Ir até o terceiro round, mas vendeu uma guerra. It didn't surprise me that he's strong like that. I mean, there were some stuff that some shots that he really ate there. But you know what's going to happen when you fight a guy like him. We were prepared. But you know what? I figured that throughout the fight that one of the ideas that we had was also perhaps I wanted to save on some stamina as well and some cardio towards the end and just not go for it all throughout the fight and maybe bring his game to him and fight him throughout 3 rounds the way he fights people as well, and just kind of bring him the war that he usually gives people. And I have to ask about the weight miss. I guess was it a miscalculation or just what happened there? Eu tenho que perguntar sobre a questão do peso. Foi um erro de cálculo ou alguma coisa aconteceu? Então, exatamente, foi um erro de cálculo, né? Foi algo que me pegou de surpresa. Né, a estratégia não saiu como esperado e o meu corpo entrou em mecanismo de defesa durante a madrugada. Parei para descansar, retornando o corte de peso, mas já faltava pouco tempo na janela e parei de suar, meu corpo parou de responder. E para eu não prejudicar a minha performance, a gente resolveu ir da forma que estava e para que eles aceitassem, e aí deu tudo certo. Yeah, miscalculation. I had it all planned out, but at one point my body just got into a defense mechanism and it basically locked up. I decided to rest a little bit, but by the time I picked it back up and tried to continue the process, body wasn't sweating anymore. And at this point, we decided not to push it because that would just basically eat up on performance. We had to make the decision on it, but from then on, everything worked out great. Are you going to have to make any changes to your, approach to in camp moving forward, or is this kind of a one-time thing that you had? Você acha que vai ter que fazer uma mudança em realmente a maneira como você trabalha com a questão do peso ao longo do teu camp e para a semana de luta, ou isso aconteceu, digamos assim, foi uma vez que aconteceu, então não precisa se preocupar com isso? Então, foi a primeira vez que aconteceu de eu não bater o peso, mas isso já vem me incomodando, né? De certa forma, eu já tive algumas dificuldades com drop de peso, pelo fato de eu fazer uma estratégia onde meu corpo ficasse mais forte. E eu não vejo necessidade de eu estar muito pesado para eu me sentir forte. Então, eu vou trabalhar da forma que eu trabalhei até a chegada no UFC, que era manter meu peso baixo, mas numa linha ali onde eu pese 5% da categoria, que isso é o ideal para mim. Não fico muito pesado, também não muito forte, e chego na quinta-feira eu preciso bater 3 quilos só para chegar no 84. Era o que eu sempre fiz, e nas últimas vezes isso está me complicando, tirar 5, 6 quilos no dia, isso me afetou bastante. Então eu vou voltar para o plano antigo.
No, actually, I've never missed on the weight, but this is something that has been bothering me recently. We changed a little bit on things, and the plan was actually to get stronger and to feel stronger. It has to do with the fact that I've been becoming stronger in the process. So it's been harder to cut the weight. I think what I'm probably going to have to be doing is going back to how things were before. So maybe not just as strong and bulky, and be within, what I'm going to say, my weight should be like around 5% within the division, and then be able to actually make it a 185. I'm thinking that I want to be in fight week and maybe just go to that last stretch and just have to maybe take out a couple of pounds, like 5-6 pounds. Because right now, obviously, we're talking about a weight, the weight on fight week, 10 to 12 pounds is a lot to take in that time. So maybe the strategy now needs to go back to what it was before, which is just kind of keeping a weight within a certain percentage of the division. And, you know, Marvin's fought for the title. He's headlines quite a few fight nights. He's had 5-round fights, fought multiple former title contenders. So moving forward, I would imagine you're going to get these bigger names. You've also been very vocal in your call-outs in the past, like when you called out Bo Nickel and everything. Is there anyone you would, I see you nodding right now, is there anyone you would like to fight moving forward? Because I think after Marvin, you're going to get bigger names. E o Marvin é um cara que já disputou título, já teve muitas lutas principais no UFC, o nome dele estava no pôster várias vezes, ele também, obviamente, lutas de 5 rounds, então você tem um cara que depois que você luta contra um cara como ele, você sempre foi muito, você sempre foi, não escondeu e sempre falou em entrevistas quem que você quer, já falou de Bonico, ou seja, agora que você passou por um Marvin Vettori, você tem esse nome no teu currículo, outras lutas e mais importantes agora virão. Então, alguns nomes que você gostaria de enfrentar agora? Isso é muito uma boa pergunta, né? O nome direcionado já, ele sabe disso. A gente trocou algumas farpas na internet, né? E ele falou que eu não estava preparado o suficiente para enfrentá-lo. E eu falei, tá bom, esse cara é o Brandon Allen. A gente lutou no mesmo dia. E ele falou que eu teria que me testar com caras de nível. Acabei de lutar contra o Marvin, o último adversário dele. Ganhei do Marvin e tô na cola dele. Eu quero o Brandon. Se o Brandon correr, se esconder atrás do número do ranking dele, eu vou esperar o Jared Cannonier. So that was a very good question. The fight is set. I mean, this is a guy that we've had our sights on for quite some time, and things were kind of progressing. We were chirping on the internet a little bit, and he basically hid behind his ranking and said that I wasn't ready for him and I needed more experience to get to his time because we fought on the same night in New Orleans. But if he still continues to hide behind his ranking and his number, our eyes are set on Jerry Cannonier. Why Jared? Just because of the name and the ranking value or anything specific? Por que o Cannonier? Pelo nome ou talvez a posição dele no ranking ou alguma coisa específica dele? Porque eu sei que ele não é bunda mole igual o Brandon Allen. Because he's not a dead ass like Brandon Allen. He ain't gonna back out from this challenge. Thank you. The term is soft ass in Portuguese. Okay, soft ass. He's not a soft ass like. Hi, Ferreira. Congratulations on your victory today. We noticed on the end of round 3, you were kind of slowing down. Were you hurt at all? A gente, parabéns pela vitória, primeiro. No final do terceiro round, a gente percebeu que você estava, a marcha já estava um pouco mais lenta ali, você estava segurando um pouco mais. Estava machucado? O que foi? Eu senti o pé, eu acabei chutando ele, o meu pé começou a me lembrar ali, mas estava tudo sob controle, porque ali eu estava pronto para sair na mão com ele. Eu sabia que uma hora ia passar alguma coisa, a gente fez a estratégia, o mestre falou, agora é tudo ou nada. Foi então, planta o pé no chão e vai para cima, e a gente ficou só esperando esse momento acontecer. Felt the foot. Actually, I kicked him in the middle of the fight and felt the foot a little bit, and that's when my foot started reminding me that it was hurting. So at that point, we had the strategy. We knew that this was a war and some things could happen at that point. The corners and everybody, we just knew. Listen, this is a time that anything can happen, and he's gonna let's strike with this guy. So plant your foot on the ground, and just let's box the guy. And we knew that something could happen out of that, so we stuck to that. Thank you for that. Do you think that the weight, back on the topic of the weight, do you think that the weight had any contribution to this at all? And did you feel a difference at all coming in a little heavier?
Voltar um pouco pelo fato do final da luta, você acha que a questão do peso influiu no final da luta? Você tem um pouco mais de gás ou você acha que você está um pouco mais pesado? Teve alguma influência o peso em termos da tua performance na luta? Não, acho que não, né? Eu falo assim, eu tô acostumado a treinar e fazer 5, 6 rounds tranquilo. Eu tenho um jeito, né? O meu biotipo é sempre carregar todos os meus golpes. Os meus golpes sempre saem com muita potência. Isso exige um pouco mais de gás, né? Então eu tenho que me manter no controle para eu não gastar. Foi um dos motivos que fez eu não insistir na guilhotina, para eu não gastar, guardar combustível para eu continuar na luta com uma performance boa e podendo jogar os golpes com a força total. No, we plan for war. We actually always train for all those rounds, but it's just that my body time. That's what it calls for. It just calls for I'm bulky. I know I got all that, so there are some things that I have to do and manage towards the end of the fight and towards the fight to not be it's just not empty the fuel tank. At one point, I had to save some fuel there. For example, the guillotine attempts. That's why I didn't insist much on it because I had some energy. I couldn't just spend it all in that moment. Thank you so much. That's following up to my next question. It seemed like you were saving a little bit of energy, especially in the last round. Walk us through your thoughts. It kind of looked like you wanted to go in for a submission or attempting a finish. However, like I said, we did notice that you slowed down just a tidbit. What was going through your mind then, and were you confident leading into the end of the round? Falando sobre a guilhotina, isso exatamente como você falou, dar uma guardada um pouquinho só e poupar um pouco de energia. Você poderia dar um passo a passo de como foi quando você estava com a guilhotina armada? Você falou assim, bem, vou desistir aqui, então não vou. Teve duas tentativas e isso daí no final, quando chegou no final da luta, depois que você fez o que você fez, deu aquela poupadinha, chegou no terceiro round, como foi? Você estava confiante que estava saindo com a vitória? Então sim, né? Porque você analisa de certa forma o quê? Eu busquei finalizar a luta 2 vezes, eu botei ele para baixo, né? A partir do momento que ele me quedou, eu não fiquei por baixo, eu saí, levantei, sempre mantendo a postura e buscando acabar com a luta, né? O tempo todo o meu golpe sempre vai ser para arrancar a cabeça. Então, e no terceiro round, cara, ali à disposição, acaba a técnica, acaba tudo e vai coração. E eu sei que dessa vez o meu coração estava muito mais preparado para a luta. Oh yeah, I'm actually on top of felt very confident exactly because of that, because I had 2 submissions and I was always trying to finish the fight, so 2 submission attempts. I was always looking for stuff, and that's why you can see even that when I wasn't able to do it, I just got out as soon as possible, and I was already trying to do something else, so I was very active on it, and also for my striking, I just kind of go for it all. I was always haymakers, just trying to take his head off. At one point, you get to the third round, it's not about, martial arts technique or anything like that. It's your heart. And I felt that at that moment, my heart was more prepared for this and ready to go more than he was. Thank you so much for that. Congratulations again.